Senhores, boa noite. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Em nome da Presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana, iniciamos a 55ª Sessão Solene da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à segunda etapa do segundo período da 18ª Legislatura, para comemorar o Dia do Servidor Público, atendendo ao requerimento número 14/2018, de autoria do vereador Luiz Augusto de Jesus. Neste momento, passamos à composição da mesa de honra. Excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana. Doutora Denise Mascarenhas, secretária municipal de saúde, nesta sessão solene representando o excelentíssimo prefeito municipal de Feira de Santana, o doutor Colbert Martins da Silva Filho. Senhor Hamilton Ramos de Lima, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Feira de Santana. Senhora Charline de Almeida Macedo, Portugal, servidora pública, atualmente diretora do Complexo Materno-Infantil do Hospital da Mulher e palestrante desta sessão solene. Convidamos para compor o plenário desta Casa Legislativa o senhor Adilson Guimarães, diretor administrativo do município, representando o secretário municipal de administração, senhor João Marinho Gomes. Senhor Valdir Santos, presidente do Sindicato dos Operários. Senhor Georgeton José Neri Rios, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, nesta sessão solene, representando o secretário Antônio Carlos Borges Júnior. Senhora Sandra Pege, diretora do Hospital Dom Pedro de Alcântara. Senhor Rizomário Lobo, diretor nesta sessão solene, representando o diretor da Previdência Municipal de Feira de Santana. E a senhora Patrícia Falcão, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Saúde. Com a palavra, para a declaração de abertura desta solenidade, Sua Excelência, o presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, o vereador José Carneiro Rocha. Senhoras e senhores, muito boa noite. Agradecendo a mestre de cerimônias, senhora Camila Medeiros. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a 55ª Sessão Solene para comemorar o Dia do Servidor Público. Anunciamos neste momento a execução do hino nacional brasileiro. sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no
do céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, quadro do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és gente, pátria amada, Brasil. Nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas erres da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Com a palavra, o presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, o vereador José Carneiro Rocha. Concedo a palavra ao vereador Luiz Augusto de Jesus, autor do requerimento de número 14/2018, para saudar a todos os presentes em nome desta Casa Legislativa. Boa noite a todos. Excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, doutora Denise Mascarenhas, secretária municipal de saúde, nesta sessão solene, representando o excelentíssimo prefeito municipal de Feira de Santana, doutor Colbert Martins da Silva Filho. Senhor Hamilton Ramos de Lima, presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Feira de Santana, senhora Charline de Almeida Macedo, Portugal, servidora pública, atualmente diretora do Complexo Materno Infantil do Hospital da Mulher, palestrante desta sessão. Meus senhores e minhas senhoras, os amigos da galeria, a imprensa, a mais justa das homenagens é para os homens e as mulheres que fizeram o servir como missão de vida, dedicando o seu dia a dia, o seu trabalho, além de seus conhecimentos técnicos, experiências profissionais, à nobre tarefa de prestar serviço à sociedade. No dia 28 de outubro, comemora-se o Dia do Servidor Público, ou o Dia do Funcionário Público. A data foi instituída
no governo do então presidente Getúlio Vargas, através da criação do Conselho Federal de Serviço Público Civil em 1937. Nenhum país sobrevive, nenhum governo exerce o seu papel sem um corpo de servidores responsáveis pelo trabalho diário. Devemos sempre ter consciência do papel deste profissional no contexto do município, do Estado e do nosso país. A evolução da história do serviço público e a necessidade de transformação do servidor à frente da gestão pública são inegáveis. Logo, é racionalmente necessária uma análise da relação entre a cultura, as organizações, as alterações ocorridas durante este processo, a partir das transformações operadas pelo trabalhador municipal, estadual ou federal, ou seja, comportamento da sociedade, o serviço público estão diretamente ligados às ações do servidor, uma vez que este é fundamental no referido procedimento e é indispensável que a sociedade e a própria administração pública repense o papel do funcionário público, bem como a projeção desta função frente à sociedade. Todos somos pessoas sensatas ao lembrar a parábola do homem sensato, o que construiu sua casa sobre a rocha. Podem vir as tempestades, os ventos, mas não irão derrubar a nossa casa. Não somos aquelas pessoas incoerentes que construiu a casa em cima da areia. E esse é um dos papéis do servidor, construir o seu trabalho e atendimento ao público, a partir de sua competência e de seu racionalismo, diante de um alicerce sólido, progressivo. No entanto, funcionários precisam de respeito, de condições de trabalho digno, que lhes permitam prestarem um serviço de qualidade. Sem esse reconhecimento, o melhor funcionário não poderá prestar serviço satisfatório. É notável lembrar que a geração de servidores públicos que participou da elaboração da Constituição de 1988 gravou seu nome na história ao fazer constar na Constituição Federal importantes direitos da categoria. Assim, deve-se observar que a sociedade passa por transformações profundas constantemente, seja elas no âmbito social, cultural ou político. Indivíduo em busca do exercício da cidadania, efetivação de direitos, garantias fundamentais a participar das atividades da construção do Estado democrático da atual. Enfim, encerro este pronunciamento destacando a imensa gratidão aos nobres colegas vereadores e vereadoras por terem aprovado por unanimidade este requerimento, responsável pela justíssima homenagem a quem tem a missão de servir e prestar toda assistência de maneira competente, cordial, imparcial àqueles que necessitam de seu serviço. Portanto, estão todos de parabéns pelas conquistas e pelos avanços, nunca podendo esquecer também que, nesta categoria, não há espaço para o retrocesso, muito menos para a derrota. Lembrando também que o servidor público está ligado à máquina pública, que foi criada para prestar serviço de qualidade à sociedade. E meio de cidadania para todo servidor deve reivindicar os seus direitos, da mesma forma que deve se dedicar ao seu trabalho, para que este venha a ser de excelência para o bem do ser humano, pois assim, cumprindo seus deveres para com a sociedade, poderá exigir seus sagrados direitos. Desta forma, esta é uma legítima homenagem a todos os servidores públicos, homens e mulheres, que no trabalho diário têm se esforçado para partilhar conhecimento, técnica, experiência profissional, a nobre missão de servir à sociedade, cumprimentando você, servidor público, por tão importante data, agradecendo-lhe pela ética, dedicação, comprometimento, responsabilidade com que exerce as suas atividades em prol da população. O desejo é de que sintam-se incentivados a continuarem o trabalho que prestam de maneira
irretocável, coerente, digno da função ao qual exercem em suas atividades, elevando cada vez mais suas consciências ao que se refere o papel de cada um. Muito obrigado. Concedo a palavra à senhora Charlene de Almeida Macedo, Portugal, palestrante desta sessão solene. Gostaria de convidar para o plenário a senhora Valdenice Queiroz, chefe da Atenção Básica da Secretaria de Saúde desse município. Excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana. Doutora Denise Mascarenhas, secretária municipal de saúde, nesta sessão solene, representando o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Feira de Santana, Dr. Colbert Martins da Silva Filho. Senhor Hamilton Ramos de Lima, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Feira de Santana. Servidores públicos, funcionários públicos, senhores e senhoras, colegas de trabalho aqui presentes. Quero, em especial, agradecer a Deus, né, por me permitir, como servidora pública, a oportunidade deste momento. Agradecer ao vereador Luiz Augusto de Jesus, Lulinha, pelo honroso convite para proferir algumas palavras em comemoração ao Dia do Servidor Público. E que, de forma especial, este ano, tivemos um marco no dia, né, um marco eleitoral representativo em nosso Brasil. Em 28 de outubro de 2018, Brasil este, gigante pela própria natureza e palco eterno de lutas, o qual hoje já definido os bravos atores que em 2019 estarão formando um novo quadro de funcionários públicos representando o comando e a direção da nossa pátria. Que o Deus abençoe a todos e abençoe a nós também. Falar do Dia do Servidor Público não deixa de me inquietar, né? Por quê? Não apenas pela complexidade das responsabilidades e compromissos com o dever, mas, contudo, com diversas facetas que, ao longo do tempo, vêm deteriorando a imagem dos servidores e funcionários públicos, exceto aqueles bravos amantes do conhecimento e do dever a ser cumprido, que vem correspondendo ser servidor público. No longo dos anos, acredito que por aqui passaram mestres, doutorados, estudiosos sobre o tema servidor público. Mas eu acredito que quando a gente fala com o coração, e o coração responde atitude e ações, quanto servidora pública, né, com a experiência que nós temos, podemos aqui trazer algumas palavras, e por isso eu me sinto bem à vontade em falar sobre funcionários públicos, servidores públicos. Eu trouxe uma apresentação, vou tentar ser bem leve, bem sutil, porque hoje, em plena segunda-feira, depois de muito trabalho ontem como servidores e funcionários públicos por servir a pátria, nós estamos aqui. E, por isso, obrigada a todos. Bom, o próximo. Ali a gente tem que falar que nenhuma árvore ela se constrói sem raiz. Então, a apresentação que o vereador fez aqui em relação ao tema já diz algumas coisas, traz a gente algumas origens sobre o servidor público. E ali eu trago para vocês que, historicamente, o serviço público teve um início oficial e jurídico na França, no início do século XIX e no final do século XX. E o que Chavalier ele traz e fala até hoje, no nosso dia a dia, é que a imagem fundadoras sobre as quais apoiam identidades coletivas e mexer com o serviço público e considerando um ato de sacrilégio que pode atingir os fundamentos do Estado e ferir a união nacional, a unidade nacional. E isso realmente, de fato, é uma verdade, é uma realidade vivida por nós. Próximo. Serviços públicos no Brasil, no Império e na República atual. No Brasil, o serviço público teve sua origem em 1808, com a instalação real da família portuguesa, que, diante de uma necessidade de trabalho administrativo, de promover o desenvolvimento da ação colônia dentro dos parâmetros da diplomacia real, o próximo,
A gente vê aí uma origem do perfil desde aquela época, né? Após a proclamação da República, o funcionalismo tornou-se mais forte, colaborando direta e indiretamente com a administração, executando ações que movimentaram e impulsionaram os serviços básicos e essenciais de uma necessidade aos próprios cidadãos, uma relação social com o Estado, e, no entanto, não existe regulamentação até aquele momento, nem alguma legislação. Próximo. Bom, aí surge a regulação, que também já foi dita aqui, né, 28 dias do mês de outubro de 1939, por isso 79 anos, em que já foi implantado a ideia e a formatação de um serviço público, tendo em base servidores e funcionários, e só em 1943, o então presidente Getúlio Vargas foi quem decretou 28 de outubro como Dia do Servidor Público. E na lei de 8.112/90, nesse regime jurídico único, os servidores eram chamados de funcionários públicos. Trago uma estatística, mas é interessante falar que estatística é preciso se fazer um questionamento, ver o estudo da população, e aí eu não trago isso porque ia demandar tempo e de forma desnecessária, eu mostro ali o quanto apresenta o estudo brasileiro sobre os servidores públicos. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a cada 100 trabalhadores brasileiros, 12 são servidores públicos. Exceto na Europa, que dobra essa quantidade de servidores públicos. E ali embaixo eu coloco aqui, apenas no âmbito federal, o Brasil conta com 2,2 milhões de funcionários e servidores, milhões de funcionários públicos e servidores municipais, e de um modo geral, no país como um todo, chega a cerca de 6,5 milhões de servidores públicos e funcionários. Então, a gente vê o quanto o papel do servidor e o funcionário é importante na construção dessas políticas sociais e da construção na nossa economia também. Os números de funcionários públicos estaduais, houve um decréscimo de 2014 a 2017, e mesmo assim continua numa quantidade muito grande, passando de 3.173.000 servidores para 3.016.000 em 2017. Bom, características. Estabelecendo-se parâmetros para determinar o direito público e privado como forma de contratação. Então, existe o servidor, existe formas de contratação. E vários tipos de formas a gente vai ver rapidinho aí. O ingresso da realização através do concurso público, através de apadrinhamentos ou troca de favores, que, na verdade, existe ainda a realidade sobre isso. Próximo. Um perfil na construção. O profissional servidor público é, antes de tudo, humano e precisa deleitar-se no exercício de suas atividades profissionais. A ética e a profissionalização são fundamentais para a credibilidade da administração pública. Obviamente, o papel do servidor público não é apenas de ser estável, é muito mais do que isso, pois a sua atuação está necessariamente voltada para os anseios de uma sociedade. A prestação de serviço público é das mais importantes atividades de um corpo social. Nenhum país, estado ou município funciona sem o seu quadro de servidores públicos responsáveis pelos diversos serviços fornecidos por cidadão. E aí vai a nossa importância como pessoa e como funcionários. Bom, são dois conceitos que todos nós conhecemos. Servidor é aquela que tem a função de servir, e o público nada mais é que aquilo que pertence ao povo e que pertence a toda a sua coletividade. Faço uma reflexão, trago uma reflexão, porque somos nós, servidores públicos e funcionários, que somos responsáveis por essas construções. E falando sobre a ética e a eficiência, o respeito e a cordialidade, são obrigações. Né? Quando a gente fala de dever, a gente tem dever a ser cumprido e você não tem uma opção. A questão das obrigações são obrigações em que você tem que carregar consigo sempre, de todas as pessoas que trabalham em bem comum. Todos nós precisamos de serviço público. Todos nós estamos de um lado, todos nós estamos do outro lado. Né?
Trabalhar para o bem público por diversas categorias, e aí a gente traz as categorias. Existem 3 categorias de agentes públicos, um deles como servidores públicos estatutários, seletistas, temporários, né? Ontem tivemos inúmeros funcionários públicos, temporários, voluntários, trabalhando na eleição. São funcionários públicos, têm autonomia e autoridade para tal. Próximo. Faço uma definição rápida, mas eu vou passar porque só são conceitos. Me permita solicitar o próximo. Para refletir, a gente faz aqui uma abordagem que, ao longo dos anos, muitas críticas e com vários tons de ironia, vem descaracterizando o papel do servidor público. E verifica-se que, apesar dos avanços, não tem apresentado mudanças de comportamentos significativos, atuando de forma muitas vezes fragmentada, impessoal, empírica, ritualista e muito até desumano para com o público. Porque acreditamos que quem faz o funcionamento público somos nós, pessoas, embora a sua grande maioria não se apresenta daquela forma. E aí a gente tem uma brincadeira que, na verdade, algumas Marias existem por aí, que é Maria Candelária, é alta funcionária, saltou de paraquedas, caiu na letra O, começa no meio-dia, coitada de Maria, trabalha de fazer dó. A 1 vai ao dentista, a 2 vai ao café, a 3 vai à modista, a 4 assina o ponto e dá no pé. Que tipo de servidor é Maria? Não. Me desculpe a colocação, porque nós temos o João. E acredito que o João representa muito mais, inclusive vocês que estão hoje aqui na casa, com esse compromisso. João exemplar, é alto funcionário, não chega atrasado, não falta o trabalho. João é comum. Produz com parceria, a tudo que ele é determinado, sempre faz com alegria. João exerce com dedicação, sempre dando sustentação. Bendito João, trabalha em busca da realização. Próximo. A nossa influência da administração pública é uma das principais responsáveis pela geração de valores substanciais à sociedade. Nós é que fazemos as repartições, nós é que fazemos com que a repartição funcione, isso é um fato, tá? E por isso a gente reflete hoje o nosso papel. Servidores públicos são os representantes pelo desenvolvimento do serviço público, consequentemente, representantes de um país. Responsabilidades são designadas não só pela questão da obrigatoriedade, mas com o senso crítico, e ali a gente traz algumas, né? Em questão da lei, responsabilidade civil decorre da ordem patrimonial e estima-se que aquele que causa dano a outro é obrigado a repará-lo. Da responsabilidade penal, o servidor responde penalmente quando pratica crime ou contravenções. Responsabilidades administrativas, o servidor responderá administrativamente quando pratica ilícitos administrativos definidos na legislação estatutária, sendo as infrações apuradas pela própria administração pública. E aí tem outra sequência: exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal à instituição a que servir, observar as normas legais regulamentares, cumprir ordens superiores, exceto quando manifestantemente ilegais, e atender com presteza. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público, guardar sigilo sobre assunto de repartição, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo, pontual ao serviço e tratar com urbanidade as pessoas. Falando de servidor, a gente fala de ética, porque quando se fala de dever, e aí Mário Sérgio Castelo, ele coloca como se ética fosse algo que, se você não pode contar, não faça. É simples assim. E aí a gente tem um conceito de ética, que é um conjunto de valores morais e de princípios que norteia a conduta humana na sociedade, né, que serve para que haja um equilíbrio de um bom funcionamento social, né, possibilitando que ninguém seja prejudicado. E o tema da ética no serviço público
está diretamente relacionada à conduta dos funcionários que ocupam cargos políticos. Tais indivíduos devem agir conforme um padrão ético, exibindo valores morais como uma boa-fé. Próximo. Bom, 3 limites aí. As limites de escolha somos nós que damos, né? No limite a gente tem: a minha conduta não é dirigida por outra pessoa. Toda conduta é dirigida por si mesmo. Ninguém dirige o que eu devo fazer, tá? As pessoas são livres para exercer suas condutas. Age de modo que considere a humanidade, tanto a tua pessoa, tanto a qualquer outra. Ou seja, me coloco como funcionária, servidora pública, mas me coloco como usuária do serviço público. Próximo. Tem um videozinho que é só mesmo para lembrar, né, um pouco e descontrair aqui o ambiente, que pode soltar, que a gente fala um pouco quanto é que vê. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. E aí o que realmente é. Todos os dias, o meu respeito e gratidão a todos aqueles que fazem o serviço acontecer. E aí eu agradeço dizendo que se alguém varre a rua para viver, deve varrê-la como Michelangelo pintava, como Beethoven compunha, ou como Shakespeare escrevia. Obrigada. Convido o vereador Roberto Tourinho para entregar uma placa em agradecimento pela palestra proferida à senhora Charline Portugal. Gostaria de registrar a presença aqui no plenário da senhora Anabel Carneiro, chefe da DAMAC, Evani Cerqueira, coordenadora-geral das Policlínicas, bem como registrar a presença nas galerias da senhora Ivonilda Eusébio, chefe administrativa da Fundação Hospitalar. Concedo a palavra ao senhor Hamilton Ramos, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Feira de Santana. Boa noite a todos. Quero parabenizar a iniciativa do vereador Lulinha e parabenizar o presidente da Câmara, Zé Carneiro, a presença também que está prestigiando esse evento, o vereador Ron, o vereador Roberto Tourinho, diretor da Previdência Municipal, Rizomário Lobo, Geoston Rios, representando a Secretaria da SETDEC, como chefe de gabinete, Valdir Santos, presidente do Sindicato de Cooperados, Adilson de Compras, Charline, Patrícia, doutora Sandra Perge, secretária Denise Mascarenhas e a palestrante Charline Almeida. Agradecer aos fotógrafos a presença, também
Madalena, que foi minha vizinha há alguns anos, servidores municipais que estão aqui na galeria, e dizer o seguinte, que o ano passado eu fui convidado para participar desse evento, dessa cerimônia, e eu estava na cidade de Sobradinho. E eu disse ao cerimonial que nós não tínhamos o que comemorar. E quando eu falei isso, eu falei de coração, porque eu sei da luta do servidor público de fazer as suas tarefas, de cumprir o seu trabalho, a sua jornada de trabalho, e muitas vezes não é reconhecido. Nós sabemos da necessidade de que a Lei Complementar 0194 já passou, eu gostaria até de sugerir aos vereadores, da necessidade da reforma na Lei Complementar 0194, porque tem um artigo que diz, logo quando foi instituída a lei, de que o servidor tinha 12 meses para apresentar títulos. E de lá para cá, se passaram alguns anos, desde 1990, que o servidor vem sendo sacrificado por causa da Lei Complementar 0194, que poderia já ter acontecido a reforma nessa lei. Então, queria deixar esse registro e pensando, porque eu observo até os cargos de confiança e os servidores de carreiras estão em situação difícil, porque já poderiam ser reconhecidos pelo trabalho que é exercido no município de Feira de Santana. Observamos que Feira de Santana é uma cidade grande e que é preciso que haja essa necessidade dessa reforma. Mas, contudo, eu só quero deixar esse registro e dizer do meu respeito e da minha atenção a todos os servidores municipais, e que todo ano a gente faz um evento simbólico para mostrar aos servidores da nossa preocupação e do nosso reconhecimento a todos os servidores municipais de Feira de Santana. Fizemos no dia 26, passamos nas secretarias, e nós sabemos de todas as demandas dos servidores. Nós sabemos de todas as demandas. E muitas vezes nós não fomos compreendidos. Muitas vezes fomos taxados de que o sindicato nunca fez nada pelo servidor. Não, muito pelo contrário, fizemos sim. Mas nós não somos nós não temos estilo de estar dando murro na mesa, estar batendo na mesa, batendo forte, falando alto. Nós apenas sempre fomos a favor do diálogo. E o diálogo é o melhor caminho, e foi através do diálogo que nós conseguimos muitas conquistas. Então, boa noite a todos, e agradecer a presença de todos, e agradecer o plenário que está formado de muitos servidores. Boa noite. Anunciamos, neste momento, a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda
cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Gostaria de, em nome desta Casa Legislativa, parabenizar a todos os funcionários públicos desse município, já que no dia de ontem foi comemorado o Dia do Funcionário Público. Agradecendo a presença dos vereadores Rondo Lanche, Luiz Augusto de Jesus, autor do requerimento, e do vereador Roberto Tourinho, declaro encerrada a presente sessão. E agradecendo especialmente a cada um dos senhores e a cada uma das senhoras pela presença. Tenham todos uma boa noite e solicitamos que assinem a ata de registro desta cerimônia. Muito obrigado.